Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso vídeo dessa semana. A gente vai falar sobre a abolição da escravatura e qual o legado da escravidão que ficou no nosso país, né? Então, a atividade traz um textinho onde a gente vai falar de todos os momentos desse processo da abolição da escravatura, porque a abolição ela não aconteceu do dia para a noite. É um processo que envolve uma série de etapas, né? A gente pode pensar que esse processo ele até se inicia ali por volta de 1833, quando a Inglaterra ela proíbe o tráfico, a venda de africanos nas suas colônias na América e vai também extinguir a prática da escravidão na América. A partir de então, a Inglaterra ela começa a se tornar uma nação crítica ao processo da escravatura em outros lugares também. Então, a gente vai ter algumas leis que vão ser promulgadas no sentido de proibir o tráfico atlântico, né? O tráfico que era responsável por trazer os indivíduos da África, sobretudo para a América e para as Américas, para se tornarem escravizados. Aí a gente tem uma lei em 1827, onde a Inglaterra ela vai exigir o fim do tráfico atlântico no Império Brasileiro, como uma forma de reconhecer a independência do Brasil. Então, esse contexto, né, 1827, 1822, o Brasil ficou independente, só que ele precisava do apoio das outras nações, as nações precisavam reconhecer a independência do Brasil. Essa foi uma troca que a Inglaterra se propôs a fazer. Em troca do reconhecimento da independência, o Brasil tinha que extinguir o tráfico atlântico. Por conta disso, nós vamos, em 1831, promulgar uma lei, né, o imperador, uma lei que vai proibir o comércio dos africanos, mas, na prática, essa lei ela não teve muita efetividade, porque, mesmo assim, o tráfico continuou acontecendo durante muito tempo. E aí, na verdade, depois dessa proibição do tráfico, o que que a gente vai ter? Uma série de outras leis que vão nesse sentido de chegar ao momento da abolição. A gente vai ter a Lei do Ventre Livre, em 1871, que declarava livre os escravizados nascidos a partir da lei, só que é uma lei também que traz um impacto, porque a criança que nasce no cativeiro, ela nasce com o status de livre, mas só que ela não pode ser separada da mãe, né? Então ela vai viver no cativeiro ali até ter uma condição de se virar sozinha. A lei dos sexagenários, que declarava livre os escravizados com 60 anos ou mais, também uma lei que não tinha tanta efetividade, porque a maior parte das pessoas que eram escravizadas não conseguiam chegar aos 60 anos, né? Tinha uma taxa de sobrevida muito menor do que a gente tem hoje, até chegar a 1888, onde a gente tem o fim da escravidão com a Lei Áurea. E aí a Lei Áurea, ela traz essa oficialidade do fim da escravidão, mas a gente precisa pensar nas permanências, porque essas pessoas que agora estavam livres não foram tratadas como iguais. Então, elas estão livres numa sociedade que é uma sociedade de classe, onde as pessoas ocupam o lugar na pirâmide social a partir daquilo que ela consegue acumular de conhecimento, de relações, de dinheiro, e essas pessoas que até ontem eram escravizadas, né, em 1888, elas se veem numa sociedade como essa sem estudo, sem ter algum tipo de profissão, sem ter direitos verdadeiramente. Então, vai continuar, na verdade, uma situação de desigualdade. Essas pessoas vão viver, né, nos lugares com menor infraestrutura, vão viver ocupando espaços menos valorizados na sociedade. Essas são as permanências que vão ficar. E, inclusive, a questão do preconceito também, que vai estar muito presente nesse contexto até os dias de hoje. Depois disso, depois de toda essa discussão, a gente traz aqui uma notícia muito recente do ano passado, essa notícia, onde uma idosa ela foi resgatada em uma situação análoga à escravidão no Rio. Ela trabalhava como empregada doméstica e os patrões não pagavam salário para ela há 41 anos. Então, é uma situação análoga, ou seja, que se parece, né, que tem ali raízes
na escravidão. Então, se a gente for pensar, a escravidão terminou, né, ela se extinguiu oficialmente, mas a prática, infelizmente, ainda permanece, práticas que se parecem com as práticas, né, da escravidão. Depois disso, a gente tem um textinho falando sobre as ações afirmativas. Vamos lá, né? Se os negros agora livre, agora que eu digo depois da abolição, eles vão ocupar os lugares mais desvalorizados da sociedade, é preciso que o Estado, que o governo, ele pense em ações que possam colocar essas pessoas na mesma condição de igualdade, porque elas não estão de fato na condição de igualdade, né? Uma criança branca que estuda em uma escola, as melhores escolas do Brasil, por exemplo, ela está à frente de uma criança negra que não tem acesso à escola, ou que tem acesso a uma escola precária, ou que não pode estudar, enfim, existem várias desigualdades que estão ainda presentes na nossa sociedade. Então, as ações afirmativas, elas vão nesse sentido de garantir que aquelas pessoas que vivem uma situação de desigualdade, seja por conta do histórico da escravidão, seja por conta da sua cultura, que elas possam ter ali condições de alcançar, de ocupar os mesmos lugares que aqueles que são considerados privilegiados na sociedade. Então, um exemplo da ação afirmativa é, por exemplo, a lei de cotas para negros, para alunos de escola pública nas universidades. É um tipo de ação afirmativa que tem por objetivo buscar esse equilíbrio, buscar essa igualdade de condição. Depois de toda essa atividade de reflexão, o texto que vocês vão encontrar, tem ali 3 questõezinhas para vocês responderem no final. Primeiro, explicar o projeto de abolição gradual implementado pelo governo brasileiro. Foi gradual por quê? Não foi da noite para o dia, como nós vimos, né? Tem várias etapas. Depois, para falar sobre o fim da escravidão, se ela representou de fato igualdade, no caso do Brasil, e, por fim, qual a importância das ações afirmativas? Vocês vão responder isso aí a partir da leitura do texto da atividade. Tá bom, pessoal? Nos vemos, então, no nosso próximo encontro. A gente tira as dúvidas quanto às atividades que estão aí para a gente realizar. Até lá. Tchau, tchau.